Às vezes nós temos uma visão equivocada da invocação do Espírito. Nós temos o hábito de voltar as mãos ou olhar para o céu como se ele estivesse fora de nós. Não. A invocação que você faz é para despertar o Espírito que já está em você. São Paulo nos disse que os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons não vão embora por causa do meu pecado. Eu posso até deixar de manifestá-los. Eu posso até perder a maneira de articular o dom que está em mim, porque a vida de santidade é fundamental para que o Espírito Santo seja transparente em mim. Mas Deus não abandona ninguém, nem quando nós estamos no pecado, nem quando nós estamos no erro. Então, quando eu invoco o Espírito Santo, eu estou fazendo um movimento interior, de chamá-lo de dentro de mim. Olha que coisa linda, minha gente. Diga quem está do seu lado: você é a casa do Espírito Santo. E que casa linda você é, não é? Tem algumas casas que estão um pouco mais danificadas pelo tempo, estão com o reboco mais caído, o telhado já está indo embora, mas é casa do mesmo jeito, porque o Espírito Santo continua habitando cada um de nós, e isso não vai mudar nunca. Este o poder o diabo não tem. O diabo tem o poder de me desvirtuar, de me fazer esquecer quem eu sou. O diabo tem o poder de me fazer entrar por um caminho errado. Tem. Como dizia Santo Agostinho, o diabo é um cachorro bravo, que late dia e noite a nos ameaçar, mas ele está amarrado. Está amarrado. O diabo não tem o poder de entrar dentro de você, sabe por quê? Porque Deus já está aí, Ele já tomou posse. Ele já tomou posse, e você diariamente vai tomar posse dessa verdade. É uma verdade que nós não podemos abrir mão dela, porque ela nos lembra quem eu sou. Então volto a dizer, eu posso muito bem me perder do meu caminho de santidade, mas o diabo jamais vai poder retirar a minha vocação à santidade, porque Deus não se arrepende do que Ele deu a nós. Mesmo que você tenha se perdido pela vida, quantos de nós aqui já não tivemos uma vida de erros? Quantos de nós aqui já não nos perdemos pelo caminho? Deus não nos abandonou naquele momento. Nós é que nos esquecemos de quem éramos, do poder que tínhamos e da presença que nós levávamos dentro de nós. Por isso que quando você invoca, você não está invocando algo que está fora de você. Não estou inventando isso não. Quem nos revelou isso foi Jesus no encontro com a samaritana. A samaritana era uma mulher que estava privada de ir ao templo, porque ela era samaritana, porque ela era uma mulher de vida irregular, ela não era socialmente aceita. E você sabe que no contexto judaico, não ter uma vida social é também não ter uma vida religiosa, ou o contrário. Quem não pode ter uma vida religiosa não pode participar da sociedade, porque tudo na vida judaica é celebrado em torno da religião. As festas são religiosas. Se eu não posso ir ao templo, eu não posso participar da vida social da comunidade. Então aquela mulher foi encontrada por Jesus num momento de profunda indigência moral, num momento de profunda indigência espiritual. Era como se alguém lá na sua comunidade, de repente o padre olhasse para você e dissesse: olha, por causa da vida de erros que você tem, você não pode mais vir participar das coisas da igreja. Eu sei que algumas restrições a gente tem. Alguns não podem comungar, alguns não podem isso, não podem aquilo.
Mas você nunca ouviu de um sacerdote que você não pode entrar para comungar da palavra, que você não pode entrar para se confessar, que você não pode entrar para participar da novena, que você não pode entrar para participar do grupo de oração, que você não pode entrar para participar da Santa Missa. E dependendo das escolhas que você fizer, do caminho de volta que você fizer, você vai poder participar de tudo, porque o nosso Deus é um Deus do amor que nos reconcilia o tempo todo. Aquela mulher não tinha essa chance. Jesus já estava fazendo a revolução do Antigo Testamento no coração daquela mulher. Eu acho muito interessante, minha gente, porque o Novo Testamento não começou da noite para o dia. O Novo Testamento é um movimento que continua acontecendo em nós, porque nós ainda temos muito do Antigo. As raízes do Antigo Testamento são muito sedutoras, porque elas são muito parecidas com o nosso jeito de pensar. Pode observar. Eu tenho uma facilidade enorme de adotar um Deus que tem preferência por mim e que derruba o meu inimigo. Está dentro da minha psique essa compreensão de que eu sou melhor do que os outros. Eu que não lute para me converter, para eu voltar ao que Jesus pede de mim. Posso até dizer que sou cristão, mas estou amarrado no Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento, ele tem o rosto das nossas neuroses muitas vezes. Eu sou excludente, tenho dificuldade de incluir o outro. O Antigo Testamento tem um Deus assim, que vai à frente matando os inimigos para que o seu povo passe. Jesus vem revolucionar isso e vem dizer que não. O meu Pai é um Pai de amor. Ele não está aqui para matar o inimigo, Ele está aqui para converter o inimigo em amigo. É um movimento de amorização. Então aquela mulher, filha do Antigo Testamento, precisava fazer a transição do Antigo para o Novo. E a transição não se faz da noite para o dia. É uma mudança de mentalidade. Inclusive São Paulo, na sua erudição, que vocês sabem, a grande contribuição de Paulo para nós, como igreja, está na sua erudição. Paulo era um homem que ia conversar com os filósofos, enquanto Pedro conversava com os homens e mulheres simples do seu tempo. Paulo ia lá nas academias, nos lugares que geralmente os cristãos não eram bem-vindos, porque eles não tinham argumentos filosóficos, eles não tinham argumentos teológicos, eles só tinham os argumentos da vivência, que são lindos, são convincentes, mas nem sempre são o suficiente para convencer alguém de que a proposta de Jesus é razoável. O que é uma coisa razoável, minha gente? Que tem razão. Quando você vem conversar comigo, você me conta uma história e de repente eu ajudo você a desvendar aquilo, você me diz ao final: verdade, padre, o senhor tem razão. Você descobriu que é razoável o que nós estamos conversando. A gente só se converte quando nós estamos em estados razoáveis. Quando nós chegamos ao entendimento da proposta de Jesus, assimilamos como uma verdade de vida e vamos batalhar para que essa conversão atinja em nós em todas as dimensões. A samaritana estava amarrada no Antigo Testamento, e com todos os aprisionamentos que o Antigo Testamento podia trazer a alguém. Gente, se nós tínhamos que viver no Antigo Testamento, Jesus não teria vindo se manifestar para trazer o rosto de Deus a nós. O rosto de Deus é misericórdia, o rosto de Deus é justiça, o rosto de Deus é amor, o rosto de Deus é compaixão. Se você quiser saber uma virtude que é só o cristianismo pode ensinar ao mundo, é o princípio de compaixão. Inclusive tem um livro lindo do Sobrino, que é lindo, 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 o princípio da compaixão.
uma teologia altamente elaborada, mas ao mesmo tempo partindo de uma simplicidade desconcertante, que é: eu posso ser seu inimigo, mas quando você sofre diante de mim, eu me compadeço do que você está sofrendo e a nossa inimizade cai por terra. Eu sou cristão assim. Quando eu consigo me compadecer, quando a dor do outro me envolve, quando eu não sou indiferente ao que o outro está sofrendo, mas minha compaixão também se manifesta quando o outro se alegra diante de mim. Que às vezes é mais fácil a gente suportar o sofrimento do outro do que a alegria. Às vezes a alegria do outro nos incomoda. Às vezes o sucesso do outro nos incomoda. Às vezes a realização do outro nos incomoda. Sim, precisamos ser honestos. Aquela mulher amarrada no Antigo Testamento, ela tinha todos os condicionamentos religiosos daquele tempo, da mesma maneira como nós ainda temos os nossos. Mas o que aconteceu com ela? Ao entender Jesus que ela estava necessitando de um novo tempo para a sua vida, e é tão significativo, aliás, há uma pregação minha na Canção Nova, no passado, eu ainda era um garoto. Há uma pregação naquele tempo, em que eu falo que é muito significativo o fato de Jesus ter encontrado a samaritana ao meio-dia. Meio-dia. Parece que há uma metáfora que nos ajuda a entender que Jesus encontrou a mulher na metade da vida. E a metade da vida que aquela mulher havia vivido não tinha sido boa. Não tinha sido bonita. Ela não estava feliz. Ela era rejeitada pela sua comunidade. Ela tinha uma vida muito irregular. Ela não amava nem era amada, porque já haviam passado 5 homens pela sua vida. Já havia passado 5 homens pela sua cama. E aquele que estava com ela não era dela. E Jesus se utilizou do argumento que nos cura, que é a fala. Se você quiser curar alguém, põe para falar. Os bons terapeutas não são aqueles que nos dão respostas. São aqueles que nos ensinam a falar o que nos angustia. Não tem nada pior do que você sofrer sem dar nome ao que você sofre. Não tem nada pior do que você viver a angústia de não saber o que está sofrendo. Processo terapêutico é todo e qualquer movimento existencial que nos coloca no divã da vida, que às vezes é uma mesa entre amigos, ou às vezes é uma palestra como essa, ou então quem está acordando lá no Brasil, que está assistindo deitado. Todo o processo terapêutico é aquele que nos ensina a falar. E Jesus era terapêutico o tempo todo, porque ele puxava a língua e fazia falar. Ele curava até o mudo que não era mudo. Ele punha para falar. E o que ele fazia? O que todo bom mineiro sabe fazer. Assa um pão de queijinho, senta na beira do fogão, não é, Luzia? Com um cafezinho, senta ali e fala: e aí, comadre? Como é que vai a vida? Como é que você está? Dá um trabalho que às vezes aquilo dura 2 horas que ela vai falar, mas a gente fala, não é? Que o mineiro conta com muito detalhe. O mineiro faz as vozes dos personagens. Jesus fez isso. Ele olhou para aquela mulher, sentiu o peso que ela levava com ela. Percebeu que a vida até aquele momento não tinha valido a pena. Olhou nos olhos dela e identificou que ali existia um sofrimento. E como ele é um Deus encarnado, significa o quê? Eu sou Deus, mas eu tenho carne. Eu sou Deus, mas eu tenho coração.
Eu sou Deus, mas eu sinto o sofrimento humano. Eu sou Deus, mas eu sinto a alegria humana. Como ele era um Deus encarnado, ele começou a entrar no coração daquela mulher. E ele fez de uma forma muito simples, ele precisou dela. Olha que coisa linda. Deus precisando de alguém pecador. Deus não estava precisando de uma beata. Deus não pediu ajuda a uma mulher santa. Não. Ele pediu ajuda a uma mulher pecadora. Para que quando você ouvisse essa passagem hoje, você pudesse dizer: sim, eu sou pecador e Deus também me pede o seu favor. Porque eu sou Ele no mundo. Às vezes Ele me pede para ir lá socorrer o povo do Rio Grande do Sul. E eu sou pecador. Às vezes Ele me pede para estender a mão para o meu irmão, que é o mais difícil de todos. E eu sou pecador. Às vezes Deus me pede para dar um passo na direção de alguém que eu não suporto. Porque eu sou pecador. Ele precisa de mim, irmã Zélia. A dignidade de Cristo não vai embora porque eu sou pecador. Olha que coisa linda. Jesus precisou daquela mulher miserável. Falou para ela: eu tenho sede. Imediatamente ela respondeu a partir dos condicionamentos que ela tinha. Ela não se sentia uma mulher especial, ela sabia da história que tinha. Imediatamente ela fez o autojulgamento. Que isso é muito comum em nós, é uma obra do diabo em nós, inclusive o autodesprezo. Onde existe autodesprezo, o diabo está agindo. O diabo vai embora quando existe arrependimento. Enquanto existe culpa e autodesprezo, quem está agindo não é o Espírito Santo, é o diabo. O diabo age onde há culpa e onde há estagnação, que gera o autodesprezo. Uma pessoa que se autodespreza não está sob o fluxo do Espírito Santo. Uma pessoa que se ama, que está sob o fluxo do Espírito Santo. Aí ele fala para ela: me dê água. Ela pensa: eu não sou digna de dar água a um homem judeu. Ela nem sabia que estava falando com Deus. E ela disse a ele: porque sendo tu judeu, pede a mim água, que sou samaritana? E ali começa a conversa. E aquela conversa foi entrando dentro do contexto de tudo aquilo que aquela mulher precisava dizer. E sabe quando foi que ela ficou libertada? Quando Jesus fez uma profecia. A gente pouco presta atenção na profecia que Jesus fez à samaritana. Mas ele fez. Ele disse assim: mulher, vai chegar um dia. Olha o hiato profético. Não é hoje. Não era naquela época. Eles ainda não tinham evoluído espiritualmente para aquele entendimento que ele estava dizendo a ela. Vai chegar um momento em que você, quando quiser estar no Senhor, você vai, não disse com essas palavras, mas sugeriu, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai entrar dentro de si, vai fechar os seus olhos e vai adorá-lo em espírito e em verdade. E você poderia me perguntar: nós já chegamos neste tempo profético que Jesus prometeu à samaritana? Não, porque a gente ainda briga por pedaços de terras que nós chamamos de santas. Nós ainda estamos disputando, entrando em guerras por causa de um pedacinho de terra que a gente chama de santa. Vamos lá para a nossa comunidade, que a Terra Santa está longe demais. A gente ainda briga na nossa equipe de liturgia. É um pau que se quebra a qualquer hora, porque a minha equipe quer ser melhor que a sua. A minha equipe de serviço é muito mais competente que a sua. Isso é brigar por Terra Santa.
Você lembra da época que a gente usava os aventalzinhos na renovação carismática? Quem aqui já usou o aventalzinho do serviço? Mas o diabo tinha uma mania de usar aquele avental. Não era, Dunga? O diabo tinha uma facilidade de tomar posse daquele avental e fazer aquela pessoa que estaria a serviço virar uma pessoa arrogante, prepotente, porque ela está vestindo o avental. O avental do serviço, em vez de colocar humildade em quem o vestia, colocava prepotência e vaidade. Respondia grossamente às pessoas, não tinha paciência com quem procurava por elas. Não entendemos que a Terra Santa é o nosso coração. Às vezes você vai a Jerusalém, não é para visitar o Santo Sepulcro, é para entrar no Santo Sepulcro e descobrir que o Santo Sepulcro é você. Um território santo. Às vezes você vai a Nazaré, ver onde o Verbo se encarnou. Não é para ver aquela capela linda, uma das mais bonitas do mundo, arquitetonicamente programada para que teologicamente a gente entenda tudo. A luz que penetra e que vem até a gruta, para mostrar a ação do Espírito entrando na terra humana, entrando no que há de mais humilde na condição humana. Você vai a Nazaré, não é para ver aquela beleza arquitetônica, você vai a Nazaré para você identificar que você é o lugar da encarnação. Porque se você sair de lá admirada com a capela, se você sair admirada com o mistério que ali aconteceu, mas não entender que você é a continuidade do mistério, a sua fé está morta, a sua fé não tem nenhuma vivência. E a gente vai continuar disputando por aquilo que não nos espiritualiza. E aí, minha gente, quando aquela mulher entendeu que Deus estava nela, dentro dela, que qualquer movimento que ela fizesse geográfico, eu não estou dizendo que a gente não precise ter amor à Terra Santa, temos. Tenho um profundo respeito por lá. Tão logo termine o conflito, nós vamos continuar visitando a Terra Santa. O que a gente precisa entender é que não basta ir à Terra Santa. Eu preciso ir à Terra Santa e entender que a verdadeira Terra Santa sou eu, é meu irmão. De nada vale eu reverenciar o sepulcro vazio se eu não tiver respeito por você. A gente termina de comungar. O Frei Gilson falou de forma tão linda: a Eucaristia é o centro da nossa vida, é o centro da vida do padre, é o centro da vida do leigo, é o centro da vida da igreja. Eucaristia é a coisa mais comprometedora que existe na face da terra. Quando você se aproxima do altar, você está dizendo a todos que observam você: eu sou Jesus de novo, contem comigo. Jesus tem meu rosto, tem meu cabelinho de prancha, usa meu saltinho, usa meu hábito, usa meu clésima, usa esse hábito, irmã, usa. Jesus, o seu corpo. Quando você comunga, você escuta assim: eis o corpo de Cristo. Eis o corpo de Cristo. E você leva ele para dentro de você. Misticamente você está dizendo: eu sou Eucaristia. Aí eu tenho toda a reverência pelo Santíssimo Sacramento no altar, mas não tenho nenhum respeito por você que acabou de comungar. Que história é essa? Que cristianismo é esse que só me coloca diante do sinal sacramental, que é mais fácil de ser visto? Então é mais fácil reconhecer Jesus na hóstia, Jesus no ostensório, mas sou incapaz de reconhecer Jesus no meu irmão.
Eu escolhi uma palavra muito simples para a pregação de hoje, e está no momento de dizê-la. É João capítulo 8, versículo 30, se você quiser abrir. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Tudo aquilo que Jesus disse à samaritana é um resumo do que ele andou falando pelo mundo, e as pessoas acreditaram nele, porque era sedutor o que Jesus tinha a dizer. O contraponto que ele fazia com o Antigo Testamento era libertador. As pessoas estavam acorrentadas pelos processos religiosos. Sim, a religião, quando mal vivida, ela acorrenta, mas quando bem vivida, ela liberta. As pessoas creram nele, e Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto. Eu não posso ser cristão se eu não conhecer a verdade que é Jesus. Eu não posso criar um cristianismo paralelo porque ele é melhor, porque ele é mais agradável, ou porque ele é mais parecido comigo. Não. A proposta de Jesus está toda no Evangelho. Eu não posso mudar uma vírgula dela. Ou eu aprendo o que Jesus está propondo e coloco em prática, ou eu não sou cristão. Ou eu vivo a radicalidade da palavra de Jesus, que consiste num resumo muito simples que ele fez: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há cristianismo, fora do amor não há cristianismo, fora da compaixão não há cristianismo. Eu não posso normalizar os meus ódios, eu não posso achar normal odiar e ser cristão. Eu não posso ser a favor do aborto e ser cristão. Eu não posso ser a favor da pena de morte e ser cristão. Não tem como. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Não é possível você conciliar. E por que eu digo para você que é difícil viver o cristianismo? Porque nem sempre nós estamos prontos para o Novo Testamento. Nem sempre nós estamos. Às vezes é muito mais fácil a gente adaptar as palavras de Jesus a alguns aspectos do Antigo Testamento que nos permitem odiar. Alguns aspectos do Antigo Testamento que nos permite selecionar. Tá bom, eu sou a favor da vida, mas só da vida do inocente que está no ventre. O outro não. Os que morreram entre Jesus, esses não valem nada. Não estou dizendo que você tem que defender o crime. Você tem que ser a favor da vida em qualquer situação. Você tem que acreditar na possibilidade de restaurar uma pessoa. Você tem que ser capaz de acreditar que Jesus, quando entra no coração de uma pessoa, ele muda a vida de uma pessoa. Exatamente. Que quando Jesus entra no nosso coração, a gente começa a ter um entendimento de quem nós somos. Por que eu tenho tanta dificuldade de viver o Novo Testamento? Porque talvez eu tenha tido uma formação humana que não facilitou o desenvolvimento do Evangelho em mim. Isso é tão relativo, minha gente. A regra é uma só para todos nós, mas olha aqui. Quantas pessoas nós somos nesse auditório? Muitas. Muitas. Padre Bruno teve uma história. A maneira como o Padre Bruno foi educado, a maneira como ele foi conduzido na primeira infância, foi determinante para Padre Bruno ser capaz de ser solidário ou não. Dependendo do que a gente sofreu na infância.
Às vezes nós crescemos em pobreza extrema. A gente não tinha nem o que comer. E quando a gente começou a ter, a gente não soube dividir. Depois a gente leva isso na vida fora. Posso descer aí para falar com vocês mais de perto? Coisa linda. Amém. Às vezes você, por exemplo, você identifica qual é a dificuldade que você tem na sua conversão. Digamos que o Fabrício é só um exemplo. Digamos que o Fabrício seja um homem muito ciumento. Fabrício tem uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas, porque o ciúme é isso. Quem tem muito ciúme, desconfia muito do outro. Pode ser que Fabrício tenha sido exposto a uma infância sem muitos cuidados. Pode ser que ele tenha sido negligenciado na primeira segurança necessária na edificação do caráter. Nós não somos da noite para o dia. Nós somos uma construção, minha gente. Aquilo que você apresenta a mim hoje é o resultado de vivências que eu desconheço e que às vezes você também não conhece. Às vezes você lida com a consequência do seu pecado e nunca vai curar o pecado porque você não sabe chegar na origem dele. O que me leva a pecar com o ciúme e a desconfiança? Aí você descobre por meios terapêuticos, por meio da oração, por meio da cura interior. Nós precisamos ressuscitar a cura interior entre nós. Nós precisamos voltar aos ensinamentos do padre Alírio Pedrini no início da renovação carismática no Brasil. Já leu Oração de Amorização? Precisa ler. É um manual de cura interior. Por quê? Porque nós somos feridos. Nós somos feridos. Eu digo isso sempre que posso. Se eu não me curo como homem, eu vou pregar para você a partir das minhas feridas. Se eu sou um homem que tenho dificuldade de me amar, de me aceitar, de me acolher, de me perdoar, é bem provável que eu apresente a você um Deus que também tem dificuldade de perdoar. Um Deus vingativo como eu sou. Não posso. Eu tenho que pregar o Deus que está manifestado em Jesus. Se eu fugir do Deus que está manifestado em Jesus, eu estou pregando a mim, os meus desequilíbrios. Eu não posso. Foi por isso que Jesus disse: quem fizer mal a um dos meus pequeninos, e ele não está falando somente de criança não. Todos nós temos aquilo que em nós é pequeno. Todos nós aqui temos as nossas dimensões da personalidade que são frágeis. É um perigo eu instrumentalizar a sua fragilidade para obter algum favor. Não posso. Eu não posso pregar para você a partir da minha ferida e piorar ainda mais a sua, porque eu não posso libertar você, mas Jesus pode. Se eu prego somente o que Jesus está me mandando pregar, se eu não mudo uma vírgula do que Jesus está dizendo, Ele vai libertar você. E o meu papel é só colocar você diante dele. Depois eu não sirvo para nada. Só colocar você diante dele. O papel do sacerdote, o papel do líder religioso é colocar o seu fiel diante de Deus e depois você se entende com ele. Você vai viver o seu processo terapêutico com ele. Você vai viver o seu processo de descoberta, porque ele inspira. O Espírito Santo não mente para nós. Quando você se abre à ação do Espírito Santo, que já está dentro de você, não precisa pedir de novo. Hoje à noite, quando nós fizermos a oração de invocação do Espírito Santo, lembre, nós até podemos levar os braços para o céu.
Elevar os braços para o céu é simbólico, mas não se esqueça, é de dentro de você que o Espírito Santo precisa vir. Ele já está aqui, está dentro. Você vai despertar o Espírito que muitas vezes está dormindo. Por quê? Por causa do estilo de vida. Vida de pecado, adormece o Espírito Santo em nós. Dependendo das pessoas que nós trazemos para a nossa vida. Hoje na nossa missa de manhã, no nosso grupo, a gente falava sobre isso. A ambiência emocional que nós construímos para nós é determinante para a qualidade da nossa vida espiritual. Se eu estou o tempo todo rodeado de fofoqueiro, fofoqueiro serei também. Aí é aquela pessoa que tenta entrar no céu, mas a língua não cabe na boca. Não é? Diga comigo, não posso ser fofoqueiro e cristão ao mesmo tempo. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra. Se você tem mania de ficar em grupo de WhatsApp com aquela brigaiada, aquele grupo da família que de familiar não tem nada, já é até proibido para menores de 18 anos. Converte isso, muda. Nós estamos na cidade da paz, este é o Pentecoste da paz. O mundo nunca esteve tão necessitado de paz, mas vou dizer para vocês, eu não posso curar o conflito no Oriente Médio, você pode? Com toda a honestidade do seu coração, se hoje lhe desse um papel e dissesse, você vai assinar este papel e a guerra na Rússia contra a Ucrânia vai acabar, você não assinaria? É claro, na hora. Mas e lá dentro da sua casa? Está disposta a baixar as armas? Todo mundo tem uma faixa de Gaza dentro de casa. Tem ou não tem? Tem, eu sei que tem, porque eu tenho a minha. E sabe o que é o pior? Às vezes eu quero matar todo mundo que está na faixa de Gaza, quero. Ao mesmo tempo, se eu pudesse exterminar aquela gente e nunca mais ter que ver a fuça dela, mas eu faria. Mas é nessa hora que o Antigo Testamento precisa perder a força dentro de mim, já que o Antigo Testamento autoriza. Vou matar os meus inimigos para privilegiar os meus amigos. Tem muita gente que se fundamenta na Sagrada Escritura para odiar alguém. Não dá. Diga comigo, ou eu odeio, ou eu sou cristão. Os dois não dá. Não dá. Nem que eu queira. Nem em vossa homenagem. Jesus não vai mudar uma vírgula do que ele disse e do que ele ensinou. Ele resumiu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não colocou parêntese, amai-vos uns aos outros, mas aquele lá pode ficar fora. Não. É aquele chá de poejo, é aquele chazinho ruim de tomar, que às vezes nós vamos ter que, Você sabe por quê? Você não precisa levar o seu inimigo para dentro de casa, mas você precisa levá-lo em estado de paz. Senão vira um inferno. Senão você não vai conseguir viver o que Jesus está propondo. E aí nós vamos ser cristãos de fachada. Não dá. Minha gente, o cristianismo que pode transformar o mundo não é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho consciência da importância da pregação. Tenho. Quando Deus me ungiu para o sacerdócio, eu nem imaginava que eu seria um homem comunicador, porque eu sou muito tímido. Pronto. Tem que falar isso para o padre Gilson. O Frei Gilson que está. Foi que eu estou a cara de São Francisco.
Eu queria estar com o coração dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu fiquei padre, eu nunca na minha vida imaginei que eu seria um padre comunicador. Meu desejo era ser um padre de paróquia, aquela paróquiazinha do interior. Quanto mais fosse do interior, mais feliz eu seria. Esse era o meu sonho. Ainda hoje eu estava contando para o meu grupo também, que tudo o que foi acontecendo na minha vida eu nunca busquei. Foi acontecendo, foi acontecendo. Eu me lembro, Luzia, como se fosse hoje, eu ainda usava brinco. Vocês lembram? Eu usava um brinco, estava revoltado na época. Eu tenho as histórias muito estranhas e vergonhosas. O padre Joãozinho ia fazer uns estudos em Roma, virou para mim e falou assim: eu tenho um programa na TV Canção Nova. Claro, eu conhecia, eu era estudante, morava lá com ele. E ele falou assim: queria que você me substituísse por 6 meses. Você faz isso? Claro, porque eu sou assim. Uma vez, primeira pregação que eu fiz na vida aconteceu desse jeito. Padre Joãozinho também, sempre ele no antes da minha vida. Ligou a coordenadora da Renovação Carismática de Francisco Beltrão e Pato Branco, aquela região ali do Paraná. Ligou e falou assim, morava lá no seminário de Terra Boa, eu era seminarista ainda. Ela virou e falou assim: Padre Joãozinho recomendou você para pregar o nosso congresso. Você prega? Nunca tinha pregado, nem fui prego. Minha gente, prego, virei prego. Naquela semana eu tive diarreia, vômito, ansiedade, tudo que você puder imaginar. Fui lá, venci minha timidez, pela primeira vez na minha vida, minha primeira pregação já foi para um ginásio cheio de gente, lotado de gente. Eu era um menino. Depois, Padre Joãozinho, a mesma coisa. Assume o programa até eu voltar, assumo. Aí falou para Luzia: Luzia, eu tenho um padre, mas ele usa brinco. Ela falou assim: não tem problema, eu devo até achar bonitinho. Foi essa a resposta que você deu a ele. Lá fui eu. E aqui estou eu. O programa Canção Nova, Direção Espiritual, mudou minha vida. Foram 15 anos. Foram 15 anos regularmente, primeiro na quinta-feira, depois na quarta, e agora em junho, se Deus quiser, estamos de volta. Foram anos tendo contato com o meu povo e entendendo qual era a minha verdade. E aqui eu quero chegar agora. Eu sou padre. E infelizmente, eu preciso conciliar o meu sacerdócio com aquilo que no Brasil a gente chama de fama, que é a cilada que o diabo tem para nós. Tem. Digo, depois de todos esses anos de vivência, eu digo para você, hoje, se eu tiver honestidade em dizer isso daqui, ó: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu vou dizer para vocês que eu sou acorrentado, eu estou acorrentado por um processo que foi construído aos poucos e que muitas vezes me faz esquecer quem eu sou. Mas eu não quero. Eu sou cristão. E um padre só tem sentido se ele estiver com seu povo. Não faz sentido você se aproximar de mim e em vez de pedir uma bênção, você pedir uma foto. Alguma coisa está errada nessa história.
Não faz sentido você querer se aproximar de mim só para postar uma foto no seu Instagram. Essa não é minha verdade e eu não posso viver isso. Eu não posso viver isso. Ontem nós tivemos um dia lindo em Cássia. E nós fomos recebidos por um frei chamado Bruno. O frei Bruno foi o motivo de eu ter ido a Cássia. Quando encontrei aquele homem lá, ele não fez nenhum sermão para o nosso grupo. Ele não fez nenhuma pregação. Ele apenas falou com amor da vida de Santa Rita de Cássia. De uma mulher que conheceu a sua verdade e que soube vivê-la radicalmente até o fim, vivendo plenamente a presença do Espírito Santo nela. Santa Rita sabia quem ela era. Assim como a samaritana precisou saber, assim como eu estou precisando saber, porque eu estou em processo de redescoberta do meu ministério. Eu estou em processo de redescoberta do meu papel como homem dentro da igreja. Eu estou em redescoberta do meu papel como cristão.